Queridos, nós estamos iniciando uma nova série de reflexões hoje, que vai cobrir o mês de julho, intitulada Emoções Redimidas. E o nosso primeiro texto que vai abrir essa série está lá no Salmo 32. Abra lá comigo, por favor. Salmo de número 32. Eu estou chegando aos 40 essa semana, nem te conto como é. Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Pode não parecer, mas teve um tempo na minha vida que eu pratiquei um esporte chamado montanhismo entre os 14 e os 17 anos. E ali na região onde eu nasci, Itamonte, ali, Passa Quatro, tem muitas montanhas, a Mantiqueira é exuberante ali. Então eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares maravilhosos e únicos, subindo montanhas por horas e horas. Mas quando eu fui fazer o meu primeiro camp um pouco mais longo, de 2 dias, como é que era o esquema? A gente acordava mais ou menos 2 horas da manhã, preparava a mochila, pegava e se encontrava no ponto da cidade. Isso nós estamos falando do inverno de Passa Quatro, um lugar frio para chuchu. E então a gente, 3 horas, 3 e pouco da manhã, nós subíamos. Nesse camp específico, nós íamos fazer um trajeto subindo de 24, 23 quilômetros até a primeira base, de 9 a 10 horas de caminhada de morro acima. A estrada acaba e aí você descansa ali, depois mais 6, 7 horas dentro da mata. Você chega a um lugar que se chama Campo do Muro e depois faz todo esse caminho de volta. E obviamente, quando eu preparei minha mochila, uma mochila assim de 70 litros que eu tinha comprado para a ocasião, eu estava super animado, eu fui falando, não, eu vou precisar disso aqui, rapaz. Eu vou precisar daquilo ali também. Aí põe um fogareiro, aí põe um arroz, aí põe um feijãozinho enlatado, aí põe isso e põe aquilo. E eu cheguei com uma mochila assim gigantesca no ponto de encontro. E aí tinha um camper mais experiente. Ele me viu chegando, falou assim, você não acha que a sua mochila está muito pesada? E aí você sabe que todo novato é marrento. Falei, não, que pesado que é. Sou jovem, sou forte, né? E eu olhei para a mochila desse cidadão, uma mochila magra, rapaz, triste, uma mochila raquítica, que não tinha nada dentro. Eu olhei para a mochila dele, aí ele veio assim, pegou minha mochila, fez assim na alça assim, e fez uma cara de desaprovação. Aí o marrento foi lá, pegou a mochila dele, peguei assim, fiz uma cara de desaprovação também e seguimos. Só que aí a gente começou a subir, e assim é uma subida vertiginosa, o troço não acaba nunca, você sobe por horas. São estradas assim, que se você não sobe de Jeep 4x4 ou de Fusca, você só sobe a cavalo. É um negócio assim que não acaba. Umas 3, 4 horas de caminhada, eu já não estava mais suportando minha mochila. Eu parava,
abria a mochila, falava assim, não é possível, alguém colocou um paralelepípedo aqui na minha mochila, colocaram um tijolo aqui, minha mãe deve ter se enfiado na minha mochila para fiscalizar meu acampamento, não é possível. Cara, eu abri a mochila, eu não conseguia acreditar. Resumo da ópera, depois de 6 horas tiveram que tirar vários itens da minha mochila, distribuir entre várias mochilas, para que eu não tivesse que jogar várias coisas pela estrada fora. E ali eu aprendi uma lição que depois seria integrado mais tarde na minha espiritualidade. Tem determinadas coisas que parecem inofensivas, que parecem não pesar, mas que quando nós vamos arrastando esse catatal de coisas pela vida fora, 1 ano, 2, 3, 10 anos, imagine o quanto esses afetos que moram em nós, estão conosco há tanto tempo que parece que já foram integrados à nossa personalidade. Imagina o quanto de impacto esses afetos têm sobre nossas relações, nossas escolhas, nossa história, sobre os nossos valores. Então parece que um pouquinho de ansiedade não faz mal, mas tente conviver com isso durante 20 anos. Parece que aquele sentimentozinho matreiro de rejeição convive conosco há tanto tempo, mas imagine migrar ou projetar esse sentimento de rejeição em todas as relações, em todas as escolhas. Ao longo desse mês nós vamos falar sobre afetos que estão conosco há muito tempo e que parece não pesar, mas acredite em mim, pesam. Pesam nas nossas relações, pesam nas nossas escolhas, pesam na nossa espiritualidade. O tema desse ano é uma fé que salta muralhas para a nossa comunidade. Nós estamos falando sobre esse elemento central da fé, que é lidar com o enfrentamento, a oposição, os obstáculos próprios que existem em toda a jornada de fé. Nós falamos até aqui sobre vencer os desafios no trabalho, vencer os desafios na família, o desafio de equilibrar trabalho e família. Nós fizemos uma série sobre a travessia do Vale do Sofrimento. No último mês nós falamos sobre a luta da alma, ou seja, essa nossa luta interior contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo e contra o nosso próprio ego. E nós ainda vamos permanecer ainda dentro desse mundo interior, notando que existe sim uma luta nossa diária com afetos e emoções que nos acompanham e que fazem parte da nossa história. Esses afetos que moram em nós, eles não apareceram ali do nada, eles são fruto da nossa história, eles estão conosco há muito tempo. O Salmo 32 é um salmo que eu gosto muito, porque o Salmo 32, ele é a um só tempo um salmo de lamento e de contrição, como é também um salmo que tem muitos elementos de sabedoria. Hermann Gunkel foi uma espécie de um erudito alemão que fez uma classificação para os salmos, que perdurou por gerações de estudiosos, e hoje nós temos uma classificação que é mais ou menos assim. Nós temos hinos de louvor, lamentos, ações de graças, salmos reais, sabedoria, confiança, peregrinação, salmos imprecatórios, que são salmos nos quais os salmistas oram pedindo a Deus alívio dos seus inimigos. Mas nós temos 2 tipos de salmos que se misturam no Salmo 32. O salmo de arrependimento por um lado, o salmo de sabedoria por outro. Porque esse salmo vai nos ensinar uma lição muito preciosa. Uma lição sobre como nós podemos viver livres da culpa, sobre como nós podemos viver com paz diante da nossa própria consciência e diante de Deus. E esse tema é anunciado nos 2 primeiros versículos. A gente poderia dizer que esse salmo tem 2 temas. O primeiro tema é desenvolvido na primeira metade, o segundo tema é desenvolvido na segunda metade. O primeiro tema é o seguinte: como é feliz o homem que tem seus pecados perdoados. Esse é o primeiro tema do salmo. O segundo tema é: como é feliz o homem que Deus olha para ele e Deus já não vê aquele pecado na vida dele. São 2 temas, eles são complementares. O primeiro tema, ele é explorado até o versículo 7, do versículo 3 até o versículo 7. E o salmista começa então a contar a sua história. Ele começa a dizer o seguinte: enquanto eu mantive os meus pecados escondidos, eu evitei falar sobre eles, eu evitei anunciá-los. Eu fui sendo consumido porque todos os dias uma culpa me confrontava. E a minha alma foi secando, e ele usa uma imagem muito poética no final do versículo 4, que é: minha alma estava tão seca como o agreste, esturricado.
O salmista começa a falar sobre o fato de que os pecados que o estavam oprimindo agora com a culpa e com a vergonha, estavam fazendo ele definhar na alma, estavam fazendo ressequir a sua alma. E então ele fala assim: minhas forças foram se esgotando. É engraçado como quando nós lemos esse salmo, nós começamos a perceber que o salmista, ele fala algumas coisas que precisam ser consideradas à luz da Escritura, que é o seguinte: ele é um homem de Deus, ele conhece a aliança. Quando ele fala assim: enquanto mantive os meus pecados escondidos, é óbvio que esse cara que está escrevendo o salmo, ele sabe que é impossível esconder os pecados de Deus. É lógico que ele sabe que é impossível que Deus não saiba o que nós fizemos ou o que nós estamos fazendo. O que ele está fazendo é entrando num processo de negação, em que parte da nossa consciência diz para nós que aquilo não tem problema. E nós sabemos exatamente o que é isso. Parte da nossa consciência nega, parte da nossa consciência, no entanto, nos acusa. E ele diz que ele foi ficando esgotado, seco, esturricado por dentro. A palavra pecado aqui, nessa primeira parte do Salmo, ela é descrita com 3 palavras no hebraico. Nós temos 3 tríades no desenvolvimento do Salmo. Ele fala sobre iniquidades, transgressões e pecados nos versículos 1 até o 3. E depois ele diz assim, 3 palavras novamente para confissão. Ele diz: reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri minhas culpas, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Reconhecer, não encobrir, confessar. No versículo 5 o salmista diz que ele coloca o motivo da sua culpa diante de Deus. E então ele fala no versículo 5, parte final: tu perdoaste a culpa do meu pecado. E então os versículos 6 e 7 são 2 versículos de louvor, porque aquela culpa e aquele distanciamento que o salmista tem em relação a Deus, agora já não são assim. Ele já não se sente alienado, distanciado ou desconectado de Deus. Ele diz assim: que todos aqueles que são fiéis orem a Deus, enquanto Deus pode ser encontrado. De fato, Deus, tu és para mim como um refúgio. Ele se encontra agora refugiado em Deus. Ele se encontra abraçado por Deus. Aquele Deus que lhe parecia distante, aquele Deus que lhe parecia frio na sua relação, agora está próximo dele. E ele diz assim: tu me preservarás das angústias. O salmista está falando alguma coisa aqui que é muito sobre a nossa experiência, porque o salmista fala abundantemente sobre culpa. E é engraçado que antes da gente prosseguir, eu preciso fazer um disclaimer sobre 2 tipos específicos de culpa: culpas verdadeiras e falsas culpas. Então vamos falar um pouquinho primeiro sobre a falsa culpa. O que é falsa culpa? É quando nós nos culpamos por algo que nós não somos responsáveis, ou quando nós somos culpados por alguém, e isso acontece muito na família. Muitas vezes, por exemplo, eu encontro jovens que se sentem culpados porque o pai sonhava para eles uma carreira, eles fizeram as suas próprias escolhas, eles tomaram o seu próprio caminho, mas lá no coração eles ficam com uma culpa de não ter atendido o sonho do pai, os desejos da mãe. É uma falsa culpa, é uma culpa imputada pela família. Ou muitas vezes nós nos sentimos culpados por coisas que nós não temos controle nenhum. Uma vez eu pastoreei um cara que, muito infelizmente, uma pessoa bêbada atravessou na frente do carro dele no meio de uma madrugada, enquanto ele estava voltando de uma semana de trabalho. O cara simplesmente pulou no meio do carro. Ele atropelou o cara e matou esse indivíduo. Ele não tinha como prever que aquele cidadão ia pular na frente do carro dele às 2 horas da manhã. Mas ainda assim, ele se culpou por isso, porque como que eu não vi, como que eu não soube, como que eu não me atentei. Era uma falsa culpa. Era algo que tinha acontecido para ele como uma fatalidade. No entanto, existe sim verdadeira culpa. O que é a verdadeira culpa? A verdadeira culpa é o fato de que todos nós fomos criados com uma consciência moral e que nós distinguimos entre certo e errado. Deus nos criou com a sua imagem e semelhança, a doutrina da Imago Dei, e infundiu em nós uma bússola moral. E nós sabemos lá no fundo do nosso coração que tem coisas que nós fazemos que são certas e nós fazemos coisas que não são certas. Immanuel Kant, o grande filósofo alemão, disse o seguinte: 2 coisas me causam admiração.
o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro do meu próprio coração. O momento em que nós nos sentimos mais culpados na vida não são aqueles momentos em que somos confrontados pelos nossos pais, pelo pastor, pela igreja. São aquelas horas em que nós cometemos coisas que nós mesmos sabemos que são coisas feias, ilícitas e sujas. Eu não sei se você já teve essa impressão de se sentir sujo, de se sentir mesquinho, de se sentir vil, de olhar o seu rosto no espelho e ficar assustado com a hediondez do que nós vemos. Isso é culpa. C.S. Lewis, num livro muito provocativo, falando sobre a abolição do homem, ele diz que, muito embora os conceitos de certo e errado eles possam oscilar de cultura para cultura, né? Numa determinada cultura, as pessoas podem andar desnudas, e isso é culturalmente aceito, em outra cultura não. O fato é que todas as culturas têm o conceito de certo e têm um conceito de errado. Nós fomos criados como seres morais. E então nós arrastamos muitas culpas. Arrastamos culpas da juventude, quando nós, no calor dos impulsos e das paixões da imaturidade, nós cometemos erros que marcaram a nossa história, e do qual nós nutrimos uma culpa residual, uma espécie de remorso. Você sabe quando o seu coração é um pouco preso pela culpa? Quando você muitas vezes volta no passado e fala assim: ah, se eu tivesse feito isso. Ou ah, se eu não tivesse dito aquilo. Ah, se eu tivesse feito essa escolha. Ah, se eu tivesse ido pela direita. Culpa. A vida adulta tem muitas culpas. A juventude pode trazer culpas, mas a vida adulta tem culpas como ninguém. Eu encontro mães assoberbadas e com o coração quebrado pela culpa no gabinete, porque tiveram que trabalhar, tiveram que cuidar dos filhos, tiveram que gerenciar inúmeros papéis, se sentiram ausentes na vida dos seus filhos, sabem que um tempo desse não será recuperado, e se culpam muitas vezes porque depois na adolescência ou na juventude esses filhos às vezes abandonaram a igreja, às vezes provisoriamente, às vezes definitivamente. Conheço pais que se responsabilizam pelo fato de que mesmo tendo criado os filhos nos caminhos do Senhor, mais tarde esses filhos não confirmaram os seus votos com a comunidade cristã. Culpas da vida adulta. Culpa por falhar como cônjuge, por se sentir uma falha como pai, ou então por entender que não alcançou tudo aquilo que poderia profissionalmente porque cometeu erros no início da carreira. Culpa porque a empresa faliu, culpa porque o empreendedorismo foi à falência, culpa. E é engraçado que muitas vezes a culpa que mais pode machucar o indivíduo é uma culpa que eu chamo de culpa secreta. São coisas, pecados que nós nutrimos e que se emaranham na nossa vida de tal maneira que às vezes nosso cônjuge não sabe, nossa família não sabe, nosso pastor não sabe, ninguém sabe. É triste, nós vivemos num tempo em que as pessoas elas ficam presas em teias de pecado exatamente nesse bichinho aqui, ó. Como é triste ver que o índice de consumo de pornografia para adultos, dentro da igreja, adultos casados e cristãos, tanto homens quanto mulheres, é idêntico ao nível de consumo de pornografia fora da igreja. Como é triste ver cristãos presos por amarras de vício e compulsão em compras, compulsão por remédios, cristãos que praticam um alcoolismo reservado lá dentro dos lares da sua casa, mas que não deixa de ser alcoolismo de maneira nenhuma. Como é triste essa culpa que nós tentamos esconder do outro, mas acredite, nós não conseguimos esconder de nós mesmos. Para onde quer que você vá, sua consciência estará lá. E é por isso que essas pessoas definham. Dr. Paul Tournier, escrevendo sobre culpa, num livro chamado Culpa e Graça, ele diz que metade das pessoas que comparecem diante de um psiquiatra não estariam ali se tivessem dimensão do perdão de Deus. Elas estão adoecidas pela culpa, elas estão quebradas, ressequidas pela culpa que trazem consigo.
E qual é a solução para a culpa no Salmo 32? Obviamente está no versículo 5º, que é a confissão. Mas a confissão não de qualquer maneira. A confissão, historicamente, a igreja entende que a confissão, para ela ser eficaz no lavar da culpa, ela precisa ter dois elementos. Dois elementos. O primeiro elemento é o seguinte: arrependimento genuíno. Nós muitas vezes falamos dos nossos pecados, mas nós não estamos de fato determinados a abandoná-lo. Deus conhece a disposição do nosso coração. Ele sabe que logo depois de uma oração de arrependimento, nós voltaremos sumariamente para aquele pecado. E a segunda condição é o seguinte: nós temos que ter especificidade na confissão. Geralmente, quando nós vamos fazer o nosso momento lá de confissão pessoal do pecado, como é que a gente ora? A gente fala assim: Senhor, muito obrigado por todas as coisas desse dia, em nome de Jesus, amém. Perdoa a multidão dos meus pecados. Imagina que Deus irrompe com toda a sua glória no seu quarto, chuta a porta, entra e fala assim: opa, espera aí, eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. Segura essa onda aí. Qual o pecado? De qual pecado a gente está falando? Se Deus nos perguntasse qual é o pecado que nós estamos confessando, quase que envergonhadamente debaixo dessa nuvem, que é: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Se Deus perguntasse assim, qual o pecado? Qual o nome desse pecado? Nós teríamos coragem de dizê-lo? É engraçado, né? Como que a nossa consciência opera. Nós temos coragem de fazer coisas que depois nós não temos coragem de falar sobre elas sequer. Nós temos coragem de fazer coisas que depois eu não teria coragem nem de nominar esse pecado diante de outrem. E é interessante isso. Você quer ver um pecado na nossa cultura que é absolutamente inominável? Inveja. Para o latino, nada é de tanto demérito quanto alguém assumir que tem inveja de uma outra pessoa. Seria duro, né? Se a gente chegasse assim num culto de domingo e o pastor falasse do culto, falasse assim: irmãos, eu gostaria de fazer uma confissão comunitária aqui. Eu morro de inveja de fulano de tal. Mas, no entanto, é algo que nos alcança. A inveja nos alcança. Porque muitas vezes nós olhamos o que o outro tem, o que o outro é, o que o outro faz, e eu me imagino no lugar dele, e começo a ficar ressentido porque ele está ali, não eu. E o nome disso é inveja, um dos 7 pecados capitais, inclusive, na história da igreja. Porque é grave, porque deforma o coração, porque quebra o mandamento de não cobiçarás. Mas muitas vezes seria doloroso chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu tenho inveja de fulano. A não ser que a nossa confissão venha do coração, a não ser que nós tenhamos coragem de admitir e assumir a feiura do nosso pecado diante de Deus, nós não vamos receber essa segurança do perdão. Mas quando nós recebemos essa segurança do perdão, o salmista então abre o leque do final do salmo, e também do segundo tema, que está no versículo 2. Como é feliz aquele a quem o Senhor perdoa. Tema 1. Como é feliz aquele que Deus olha para a vida dele de novo e já não vê o que perdoar ali. Esse homem foi transformado pelo perdão. Esse homem não apenas foi perdoado e voltou a pecar, foi perdoado e voltou a pecar. Ele não ficou nesse pêndulo infinito, mas ele foi perdoado, ele apossou-se desse perdão e agora ele segue dentro de um novo caminho. Como isso pode acontecer? Como o perdão pode ser transformador? No versículo 8, nós temos o que Karl Bosma chama de inversão de voz no salmo. Os salmos têm várias vozes. Alguns salmos de hinos, por exemplo, o salmista está louvando e ele chama todos os fiéis a louvarem com ele, e uma voz que é um eu no singular torna-se uma voz plural no meio do salmo. Nesse salmo aqui, o salmista está falando com Deus, mas logo depois a voz é invertida, e é óbvio que no versículo 8, quem fala é Deus agora com o salmista, dizendo assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei. E novamente 3 palavras para pecado, 3 palavras para confissão
e 3 palavras para essa instrução: eu o instruirei, o ensinarei, o aconselharei. Todas as palavras sugerem mentoreamento, cuidado, preocupação. Sugere que Deus vai ser o conselheiro desse salmista. É como se Deus dissesse assim: olha, eu sei de onde você saiu. Eu sei de onde você saiu, e para que você não volte para lá, eu vou te apontar agora um novo caminho. Porque Deus sabe que quando Ele nos perdoa, se Ele não dirige os nossos passos para uma novidade de vida, o nosso instinto faz com que nós nos voltemos de novo para o lugar do pecado. Então Deus diz assim: eu o instruirei, eu o ensinarei. Mas então, Deus ou o salmista? Existe uma discussão erudita em torno do versículo 9. Não obstante, isso não altera a interpretação do versículo. Não sejam como o cavalo ou o burro. Ok. Eu quero apresentar duas cavalgaduras do tempo que eu trabalhei na fazenda para você. A primeira é a mula serena. A mula serena era uma mulinha assim, cinza, que a gente colocava o milho sobre ela ou o leite sobre ela. E ela chamava serena por quê? Porque tinha dias que ela empacava. E aí você está atrasado para levar o leite para a fábrica, você colocava as latas de leite em cima dela e ela empacava e ela não ia. Então você tinha que puxar a serena, mas na verdade, na maioria das vezes, você tinha que suborná-la. Você tinha que dar 3 espigas de milho, ou 4, dependendo do humor dela, e então ela saía do lugar. Ela desobedecia por empacar. Mas o meu avô também tinha uma égua chamada Doroteia, que ficou sob a minha gestão durante um tempo. É um nome muito interessante para se colocar numa égua, Doroteia. Uma manga larga, puríssima, de um temperamento incontrolável, que toda vez disparava. E aí um dia eu tinha 15 anos, estava em cima da Doroteia em pelo, sem sela, e a Doroteia disparou comigo numa estrada. E você tinha que ficar puxando ela para que ela parasse com aquele galope louco. Eu falei: você quer saber de uma coisa? Eu vou deixar a Doroteia para ver até onde ela vai. Ela correu 7,5 km até a cidade, mais 7,5 km de volta, a galope, numa loucura, a ponto das patas dela chegarem sangrando de volta na fazenda. Desobediência que fica aquém, desobediência que vai além do comando. Eu o instruirei para que você fique exatamente onde você tem que ficar. Não empaque, não fique aquém, não seja desobediente, não seja teimoso, não vá além, não se precipite, não seja ansioso. Fique exatamente aonde eu te disser para ficar. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Olha que declaração impressionantemente profunda. Muitas são as dores dos ímpios, porque eles ficam aquém ou eles vão além, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Quando nós obedecemos, nós somos protegidos na obediência. E ele termina com uma explosão de alegria. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. O final do Salmo fala sobre uma vida transformada pelo perdão. Fala sobre o fato de que nós que fomos perdoados, precisamos aprender a obedecer a Deus para não voltar para aquilo do que fomos perdoados. Cornelius Plantinga, escrevendo sobre isso, diz assim: Deus não salva as pessoas da escravidão sexual, da dependência química, do pecado e da vergonha, para depois liberá-las para que elas façam o que elas querem fazer, porque sem o direcionamento de Deus para suas vidas, fazer o que queremos fazer é a receita certa para cair de volta na escravidão do pecado. E é por isso que não existe nada pior do que quando nós nos arrependemos diante de Deus, nós somos perdoados, nós voltamos, pecamos de novo, nos arrependemos de novo, voltamos e pecamos de novo, porque depois de jogar esse jogo insidioso e vil durante muito tempo, o diabo vai soprar uma coisa muito, muito suja no seu coração. Ele vai dizer assim: nem Deus te perdoa mais. Nem Deus te perdoa mais. Ele é o acusador, ele é o inimigo da nossa alma. E ele quer nos convencer de que nós nunca vamos sair desse ciclo de repetição.
Quando o diabo diz assim, encare os fatos, é isso que você é, você não vai mudar. E muitas vezes esse golpe nos atinge, e talvez eu diga assim, olha, talvez realmente eu nunca vá ter controle dessa área da minha vida, talvez eu nunca venha ter piedade, sobriedade, pureza nessa área da minha vida. Aquele que foi perdoado precisa se deixar ser transformado para que venha de fato glorificar a Deus com a sua vida. Não seja como a Serena, não empaque. Não seja como a Doroteia também, não saia em disparada, aprenda a obedecer ao Senhor. Aprenda a se submeter de todo o coração ao Senhor. Porque nós somos lavados da culpa, mas muitas vezes nós nos reapossamos dela de novo como se ela fosse algo nosso. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Nós falamos tanto sobre o perdão de Deus na igreja e precisamos fazê-lo, que muitas vezes esse perdão ele chega a ser quase banalizado. Don Carson, que é um dos maiores eruditos do nosso tempo, um homem de uma mente absolutamente privilegiada, ele diz o seguinte: nós falamos sobre o perdão de Deus como se isso fosse muito fácil, mas uma breve reflexão teológica mostrará que não é. Então suponhamos, e eu vou citar alguém aqui que ama profundamente o seu carro, mas sem nenhum juízo de valor. De manhã eu citei o Daniel Tinoco, não posso citá-lo de novo, isso seria repetir a forma. Mas eu vou citar, por exemplo, o Adriano Pinder. O cara para gostar do carro dele igual esse daí, tá difícil, ele ama o carro dele. Ele limpa o carro, é um amor com aquele carro, é 2 amores, 3 amores na vida dele, Jesus, a Paula e o carro. Não, brincadeira, os filhos vêm antes do carro, com certeza vêm. Mas é o seguinte, suponhamos que eu com o Pinder aqui, a gente tem uma discussão aqui, sobre alguma coisa da vida. Eu falo assim, você quer ver, vou mostrar para você uma coisa, vou mostrar com quantos paus faz uma canoa. Vou ali dentro do meu gabinete pastoral, pego um taco de beisebol lá, que é um instrumento pastoral que eu utilizo frequentemente. Pego o taco de beisebol, desço lá no estacionamento e arrebento com o carro do Pinder inteirinho, quebro tudo, mas amasso o carro dele, mas deixo assim, igual um alumínio amassado, mas arrebento tudo, rapaz. É capaz até de eu deitar do lado de baixo para quebrar o que tem debaixo do carro também lá com o negócio. Aí beleza. Pinder fica com o coração, pá, faz um BO. Nós comparecemos diante do juiz. Estamos lá, eu e Adriano. Aí beleza. Aí de repente o juiz fala assim, rapaz, eu estava vendo aqui que nós vamos julgar um trem aqui no nome de um tal de Alvarenga. Eu falei, pois é, sou eu. Você é parente daquele doutor Galeno Alvarenga? Lá de Lavras? Falei, sim, sou neto dele. Rapaz, estudei com o seu avô, foi um grande jurista, conselheiro da OAB, um homem de muito valor. Pois não, e seu avô, não, meu avô é falecido. Seu avô vocês ainda têm aquela fazenda em Minas? Senhor juiz, meritíssimo, né? Meritíssimo, nós tem ainda. Eu vou trazer um queijo de lá para o senhor, maravilhoso, curado, assim, de uns 18 meses. Aí de repente o juiz fala assim, rapaz, Jefferson, eu estou vendo na verdade que você teve um domingo ruim, você teve um domingo difícil. Sua esposa foi passar o feriado prolongado com a mãe dela, te largou em casa sem comida. Que ela não esteja me ouvindo na live agora, é brincadeira, amor. Tem comida lá sim. Então eu acho que você estava estressado, você teve um final de semana ruim. Rapaz, eu vou te liberar, você é inocente. Ótimo. Eu vou ficar feliz. Porque para mim, o juiz foi misericordioso. Mas tem uma coisa que ele certamente não foi. O quê? Justo. Agostinho apresenta uma fórmula que ele diz assim: se Deus é misericordioso e simplesmente esquece os nossos pecados, Ele não está sendo justo. Mas se Ele julga e pune o nosso pecado sobre nós, como é necessário que seja feito, Ele está sendo justo, mas Ele não está sendo misericordioso. E um Deus que não sabe sair desse dilema, não é sábio. A nossa teologia diz que
quando Jesus tornou-se homem, Deus homem no ventre de Maria, Ele veio para que, sendo Deus, não houvesse nele qualquer pecado, puríssimo em sua natureza, mas sendo homem, como representante da raça, para morrer na cruz, levando sobre si mesmo o nosso pecado. Deus pegou todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, todos os nossos erros, e colocou sobre Jesus para que a justiça de Deus fosse plenamente satisfeita. Aquilo que matou Jesus na cruz do Calvário foi a ira de Deus que deveria recair sobre nós e sobre os nossos pecados. Pelos nossos pecados Jesus foi traspassado. Mas ao mesmo tempo, a justiça de Jesus, todos os seus méritos, toda a sua pureza, tudo aquilo que Ele fez de bom em vida, a sua justiça foi colocada sobre nós e nós fomos vestidos de Cristo quando fomos justificados pela fé. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5. Deus, por causa de Jesus, é justo porque o nosso pecado foi julgado. É misericordioso porque Jesus morreu nos substituindo na cruz. E é sábio, ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Explode Paulo em louvor escrevendo aos Romanos. Só Deus poderia dar a solução para o dilema da nossa condição. Acredite em mim, passando por aquela porta daqui a 15 minutos, você pode sair dali sem carregar nenhum dos fardos que você entrou aqui nessa noite. Você pode sair por aquela porta ali com a sua mochila absolutamente vazia. Você pode passar por aquela porta um novo homem, uma nova mulher, livre, liberto, sem culpa, sem peso. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Assim como o Ocidente dista do Oriente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Ele as joga no mar do esquecimento e se diz: não lembrarei delas. Imagine o Deus que criou todas as coisas dizendo: eu não me lembro mais do que você fez. Imagine um Deus que se digna a esquecer, a deletar e a zerar as nossas faltas, as nossas culpas. Existe uma mensagem maravilhosa e transformadora de perdão no Evangelho, por meio de Cristo. Nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos. Porque em Cristo nós recebemos grandiosa, maravilhosa salvação. Sendo justo, o Senhor puniu o nosso pecado em Jesus na cruz, mas sendo misericordioso, derramou sobre nós renovo, graça, perdão e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque a salvação, que certamente é pela graça, não chega a nós de graça. Jesus pagou um altíssimo preço na cruz, pelo perdão dos nossos pecados. Jesus pagou o preço, pelas nossas culpas. Jesus pagou o preço. E nós mais uma vez te louvamos, pedindo que o Senhor renove sobre nós tua graça, e nos lembre, que Senhor, nós somos levados até a tua presença, a um espírito verdadeiro de contrição e de confissão, porque muitas vezes o pecado tenta se assenhorear da nossa vida, tenta nos prender com suas amarras. Senhor, tem piedade de nós em nome de Jesus. Não apenas nos perdoa, Senhor, mas nos transforma também, para que nós não voltemos para os antigos caminhos, para que nós possamos nos despir do velho homem, como diz a tua palavra, e nos revestirmos de Cristo, das suas virtudes, para viver uma nova vida de pureza, de santidade, de justiça, de amor, de humildade. Senhor, tem perdão, tem misericórdia de nós. Estende sobre nós o teu perdão, que não apenas apaga o passado, mas que torna possível um futuro completamente novo e diferente por causa da sua graça. Nós oramos certos, convictos do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém.